Gente, boa noite. Meu nome é Cassiana, eu sou coordenadora geral da escola. Vou apresentar para vocês, iniciar aí apresentando a reunião de pais do primeiro ano, das turmas 11A e 11B. A Gislaine também acabou de apresentar para vocês, né? Quer dar uma palavrinha, Gislaine? Sim, eu quero desejar uma boa reunião. Meu nome é Gislaine, eu estou na direção da escola, começando aí os trabalhos no ano de 2022. Quero desejar a todos uma excelente reunião, agradecer às professoras e à coordenação, né, que se propuseram a participar fora do horário de trabalho, e isso não tem valor, né? Então, não tem dimensão, né, do quanto que é importante essa presença delas nesse horário. A gente sabe que para a família não é fácil, né? Então, gratidão às professoras e à coordenação pela participação, pela organização, e sejam bem-vindos pais, mães, né, e responsáveis. Apresentar para vocês a nossa equipe, né? A Gislaine, que acabou de falar para vocês, a Juliana, que é a vice-diretora, eu, a coordenadora pedagógica geral, Lucilene, que é a nossa coordenadora do primeiro ciclo de educação infantil, que vai dar prosseguimento nessa reunião. A Graziele, se puder abrir a câmera aí, Grazi, o pessoal te vê. Professora da 11A. A Flávia, professora Tá aberta, Cássio. Não tá me vendo, não? Tá aberto. Sim, a Flávia, professora referência aí da 11B. A Veridiana, professora de Geografia, História e Ciências. E a professora Camila, que é professora de Educação Física. Então, essa é a nossa equipe aí das turmas do primeiro ano, né? As turmas 11A e 11B. Agora eu passo a palavra aqui para a Lucilene, coordenadora do primeiro ano da Educação Infantil também, do primeiro ciclo. E eu vou começar com um barulho que está passando um carro aqui. Gente, boa noite, né? Meu nome é Lucilene. Eu estou na coordenação do primeiro ciclo e da educação infantil do Vinícius de Moraes. Já estou, né, no Vinícius, já vai fazer 4 anos. Então, para mim, é uma honra muito grande estar como coordenadora do primeiro ciclo. É uma turminha que eu gosto muito, né? O primeiro ciclo é a minha cara, eu gosto muito. E educação infantil, que eu trabalho de manhã na cidade de Contagem e trabalho lá há 10 anos com educação infantil. Então, eu gosto mesmo dos pequenininhos. Eu queria colocar para vocês, primeiramente, né, que é uma honra muito grande a gente começar as reuniões pelo primeiro ano. Eu queria dar para vocês um testemunho, porque eu acredito muito no Vinícius de Moraes, tanto é que hoje eu não estou somente como coordenadora, estou também como mãe, porque minha filha também estuda no primeiro ano com a professora Flávia. Então, eu não colocaria a minha filha numa escola onde eu não acredite. Então, primeiramente, para falar para vocês que eu acredito muito, as duas professoras, tanto Flávia como Grazi, trabalham muito juntas. Eu acho que o trabalho delas nesse coletivo é muito bacana. Eu acho que vocês, assim, não tem nada a perder. Foi observando mesmo Vinícius de Moraes que eu trouxe, né, a minha filha para lá, porque eu acredito no Vinícius de Moraes. Eu acho que vocês, assim, eu não sei se já tiveram filhos aqui, mas podem confiar em todas as maneiras no Vinícius de Moraes. Nós estamos lá para acolher essas crianças e principalmente o cuidado com elas, porque elas continuam ainda crianças, mesmo saindo da educação infantil. Eu sei que nesse começo agora, né, vai ter um pouco de choro ainda, porque elas estão adaptando a uma nova forma de estudar, né? Elas estavam lá na educação infantil, que era muita brincadeira, era muito parquinho, e hoje elas começam a entrar numa nova fase da vida, né? Que é a base, essa educação do ensino fundamental. Né? Colocar para elas que hoje elas têm uma rotina diferente de estudo, e que é o crescimento delas, né, na alfabetização mesmo. E é o ano, talvez, o mais importante, que é o que elas mais precisam de vocês, né, para acompanhar, porque elas ainda não sabem ler, e elas precisam de um adulto, na questão dos para casa, na questão da organização. Então, a gente queria contar muito com vocês. O primeiro ano é tão importante para ela como para vocês também, porque se não participar, não tem graça. A gente tem que estar participando junto com eles dessa fase tão importante deles, né? E a gente queria começar conversando com vocês sobre a questão da pontualidade, né?
o horário de entrada é às 13 horas. Não tem como a gente abrir o portão mais cedo, como eu falei com a mamãe, porque a gente não tem os professores. Às 13 horas é que eles entram, não temos ele antes deles, não tem eles antes desse horário. Então, não tem como a gente colocar as crianças, né, na sala de aula se não tiver um adulto presente, né? Então, eles só entram mesmo às 13 horas. Mesmo que os maiores, né, entrem um pouquinho mais cedo, 5 minutos mais cedo, os meninos, né, do primeiro aninho da educação infantil não tem como entrar antes. Então, que vocês fiquem com eles até às 13 horas e depois estarem entrando, né, que os meninos... E eu acho também que já é bacana eles entrarem sozinhos, porque quando vocês levam eles na porta, aí que eles choram mesmo. Então, a gente já pode, né, a partir dessa reunião, que eles começam a subir as escadas lá sozinhos, né, porque o professor não tem como conversar com o pai ou com a mãe na porta da sala de aula, porque enquanto ela está conversando com um pai, os outros estão sozinhos, então não é bacana conversar na porta. Se for um caso muito pontual, né, a gente está... Nossa, o som está horrível aqui. Se for um caso muito pontual, marcar lá na coordenação um dia, um horário, para a gente estar conversando junto. A gente vai colocar também para o primeiro ano, assim como a gente já colocou na educação infantil, né? A gente está fazendo a carteirinha, e para o primeiro ano também a gente vai fazer essa carteirinha, porque é muito importante, é um risco muito grande a gente entregar essa criança para uma pessoa que a gente não conhece. Então, hoje a professora Grazi ainda falou, eu conheço a mãe de uma, conheço a mãe do outro, mas tem dia que não é a professora Grazi que vai estar lá na porta da sala. Então, a carteirinha vai ser um documento muito importante para que a gente possa entregar esse menino com mais segurança, essa criança com mais segurança para vocês. E o horário de saída também, a gente conversou com os pais hoje na porta, a gente abre o portão às 5h10, né? Somente em casos extremos, né? Estava chovendo, aí a gente acabou abrindo uns 2 minutinhos mais cedo, que os pais pediram, porque vinha um temporal muito grande, mas e não buscar antes desse horário, porque as professoras estão trabalhando alguma questão e o menino perde essa aula, né? Se for assim, aconteceu, eu vou ter que morrer uma pessoa, ou eu vou ter que sair porque não tem ninguém para buscar depois, entre em contato com a coordenação e a gente aí encaminha esse menino para a saída. Mas que evitem de buscar fora do horário, para não atrapalhar a aula da professora e dos meninos, né? Vamos agora fazer uns informes e combinados, né? Com criança em casa é difícil. Então, o que a gente pede, né? As professoras depois elas vão reforçar. Hoje a reunião é para as professoras conversarem muito com vocês sobre o trabalho delas, mas tem casos pontuais que, enquanto coordenação, a gente precisa colocar. Uniforme. Que vocês coloquem o nome da criança no uniforme. Porque, na verdade, como é tudo igual, a gente acaba, fulano perdeu uma blusa. Então, coloque, né, o nome identificando garrafinha de água, pertences deles, caderno, né? As professoras já colocam. Se tiver jeito, lápis de cor, na cola, coloca o nome também na mochila, porque se por acaso a criança esquecer, tem como a gente achar depois, porque aqui tem uma seção de achados e perdidos, que depois a gente vai encaminhar esse aluno para procurar lá. Aí, depois do caso da carteirinha, a Van, a gente já também está conversando para que faça, né, a carteirinha. Depois a Cassiane vai responder direitinho para vocês, que ela está com uma proposta também para as Vans, tá? Para ficar mais fácil, até para a gente conhecer esse menino que vai para a Van, porque às vezes a gente não conhece. Porque a Van pega um numa sala, pega na outra. Então, para a gente estar pontuando também como que a gente vai fazer com essas Vans. Porque também é perigoso para a gente entregar e a gente não saber realmente para quem que esse menino está indo, tá? Então, os uniformes, eles estão sendo entregues, o kit também. Então, se sua criança ainda não recebeu o kit ou o uniforme, para entrar em contato com a gente, entrar em contato com a Fernanda, que é a coordenadora do turno. Os uniformes ainda estão chegando,
tem alguns que a gente não tem o tamanho ainda, igual hoje uma criança, né, ela é maiorzinha, né, precisava de um uniforme maior, a gente encaminhou alguns, mas assim que chegar, a gente vai estar repondo esses meninos que estão com falta de uniforme, tá bom? Ô, Lu, só sobre o uniforme, né? Ano passado, quem estava na nossa escola recebeu da educação infantil a blusinha verde. Só que na regular, né, do primeiro ano até o nono, a gente usa a blusa branca como forma de identificação. Então, é esse movimento mesmo, né, de fazer com que o aluno use a blusa branca para identificação, porque a educação infantil tem a blusinha verde, né? Então, assim, quem não tiver, procurar a gente para a gente poder passar essa blusinha, essa blusa branca. E quem não tiver, né, se a gente não tiver a numeração da criança, façam com que eles venham com a blusa branca, né? Uma blusa que a gente possa identificá-lo. Porque somente a educação infantil é que está usando a blusinha verde, tá? Eu sei que muitos estão usando aí, mandando, né? É porque ano passado vocês receberam essa blusa verde, né? Quem já estava na escola. Mas ela não é o uniforme mesmo da regular para o primeiro ano, somente da educação infantil. Pode passar, Cássia. Só um momento. Aí os informes e combinados, alguns informes eu vou dar, mas as professoras depois vão reforçar com vocês, é a questão da agenda, porque mesmo que a gente tenha grupo do WhatsApp, gente, a gente pontua muito forte a questão da agenda. Porque, na verdade, às vezes o WhatsApp, ele tem vezes que não dá nem para a gente abrir. O nosso foco é a criança. Então, tem vezes que eu não consigo nem responder pelo WhatsApp. Então, a agenda é um canal que você tem com a professora. Então, se tem alguma coisa para pontuar com a professora, e a gente pede também que assine esse bilhete, porque às vezes o bilhete foi para casa, se você assinou, eu sei que você viu o bilhete. Mas se você não assina, a gente não sabe se aquele pai viu ou se não viu. Então, todo bilhete que for para casa de vocês, que vocês assinem. Lógico que o canal do WhatsApp é um canal bom, ele vai mais rápido, mas a agenda ainda é para nós o mais importante. Então, não esqueça lá em casa, assine os bilhetes que foram enviados, para ficar mais fácil, tanto porque a professora, como está com aquele aluno todos os dias, ela olha a agenda todos os dias. Eu vejo as meninas lá colocando a agenda todo dia em cima da mesa, para dar uma olhada se vocês mandaram alguma coisa. E no WhatsApp, às vezes, não tem tempo. E a professora também, ela não tem acesso ao grupo do WhatsApp. Então, aquele grupo ali é mais os informes, que vai para as duas turmas, e para vocês entrarem em contato também com a gente, para estar marcando. Às vezes tem casos, gente, que a gente precisa mesmo ser presencial, né? Independente do protocolo ou não. Então, eu já atendi algumas famílias lá, mas vocês precisando, né? Se for um caso assim, muito importante, que possa marcar com a gente e a gente arruma um jeitinho de encontrar com a professora também. Está sendo difícil, porque o teletrabalho delas é só em casa, né? A prefeitura não liberou fazer teletrabalho na escola, mas a gente tenta, de alguma forma, que vocês possam entrar em contato com elas. Então, a princípio, né, entra comigo na coordenação, mas a agenda é Ô, Davi. Então, a agenda é um canal, assim, mais perto da professora, né? Agora, gente, é a questão das guloseimas. Não pode realmente trazer alimento, não pode trazer guloseimas, né? Porque a gente recebe muito no WhatsApp, meu filho não come na escola. Mas a gente tem que estar trabalhando isso. Então, a gente tem que trabalhar com essa criança para comer mesmo o alimento da escola. Porque é um alimento preparado pelas nutricionistas, né? Que é bem bacana para as crianças, ensina a comer bem. Então, que a gente possa trabalhar com essa criança esse alimento que da escola, que é um alimento saudável, tá bom? Ô Lu, em relação aos alimentos também, gente, caso tenha alguma criança que tenha alguma restrição alimentar, por favor, providenciar o laudo, já enviar para a gente,
Se não tiver um laudo consolidado, né, mas pelo menos já informe para que essa criança não corra risco, né, de ter alguma intoxicação alimentar. Hoje mesmo a gente já recebeu alunos que estão com restrição à frutose, e a merenda, a base dela, né, é muito a questão da fruta, vitamina, então é importante as famílias já comunicarem à escola sobre questão de restrição alimentar, tá bom? E a professora também, ela participa dessa alimentação junto com a criança. Então, as professoras também já fazem esse trabalho com elas, de estar ali, vamos comer, preciso de comer, de trabalhar essa alimentação saudável com essa criança também. Então, as professoras, elas vão até o refeitório junto com essas crianças para observar quem está comendo, quem está deixando de comer, e elas vão pontuar isso direitinho para vocês depois. Gente, nós vamos terminar de falar alguns apontamentos, aí depois a gente abre para as dúvidas. As professoras também vão falar, que elas vão falar como que é o trabalho delas dentro da sala de aula, e depois que a gente terminar, a gente abre para as dúvidas, tá? Vai escrevendo aí a dúvida. Né, os informes, trazer a garrafinha de água, né? Porque a gente precisa muito que essas crianças bebam água. E a garrafinha é bom porque elas não precisam sair toda hora da sala, né? Igual o copo. Identificado, né, como a gente já conversou, trazer material completo. Os professores estão reclamando muito que ganharam o kit, mas estão deixando em casa. Então, que traga o material, os lápis, já foi mandado o horário. Hoje eles receberam os livros, né, que possam encapar esses livros e mandar os livros de acordo com o horário. Não precisa de mochila ficar pesada. É só vocês colocarem dentro da mochila de acordo com o horário. Amanhã tem ciências, então amanhã vocês vão colocar o livro de ciências. Amanhã tem história, aí coloca de acordo, né, o caderno e o livro para não ficar pesado na mochila da criança. Né? Não trazer brinquedo de casa, né, porque a gente não está podendo mesmo compartilhar nada. Então, nessa questão de trazer o brinquedo, vai acabar compartilhando com o colega, e por causa do protocolo da prefeitura, né, para nossa segurança, é melhor que a criança não traga, a princípio, nenhum brinquedo de casa. Tá bom? Pode passar? Agora somos nós. Não, não, pode passar, Cassiane? Só um momento, saiu aqui. Internet, gente, é assim mesmo. Viu, gente, na questão ali. Isso aí também eu conversei até com uma professora hoje. A escola não fornece medicamento e as professoras não administram medicamento nas crianças. Então, gente, se a criança está doente, ela tem que ficar em casa, porque a gente não pode dar um remédio. Então, você sentiu que essa criança ela está um pouquinho quentinha, meça direitinho. Se ela tiver com febre, não manda para a escola, porque nenhum professor, mesmo com a receita, a gente não pode medicar. Então, a gente não dá o medicamento. Se a criança passou mal aqui na escola, a gente liga para a família, né? Se precisar de levar ao médico, né? Levar ao médico, para ele diagnosticar direitinho o que essa criança tem. Então, de momento nenhum, a gente pode medicar a criança, tá bom? E em caso dessa ausência, né, comunicar, né, a coordenação, vocês têm o número do WhatsApp, pode falar tanto por WhatsApp, pode vir na escola, falar, meu filho pegou tantos dias de atestado, tá faltando, mesmo quando for viagem em família, viu, gente? Aconteceu um imprevisto, tive que viajar 2, 3 dias, comunicar direitinho a coordenação para evitar depois alguns questionamentos, né? Então, a criança, ela precisa vir à escola. Ano passado, tem crianças que não retornaram, mas esse ano a gente está olhando, observando, as crianças que estão faltando muito, observar, mandar para a coordenação a faltas, né? Por que está faltando, tá bom? Né, tanto justificar, né, com a gente ou com a secretaria.
As professoras depois, elas vão falar direitinho com vocês a questão, mas como eu falei com vocês, nossas crianças estão no fundamental. Então, esse ano, né, tem a pontuação, nós vamos trabalhar com 30 pontos, né, para o primeiro trimestre, né, de 3 meses. Então, vai ter 30 pontos, as professoras vão dar um trabalho para ser feito em casa, valendo 10 pontos, 2 avaliações, no total de 15, né, 8, uma, 7 na outra, de acordo com o que elas vão falar para vocês, e as atividades em sala valendo 5 pontos. Então, nossas crianças que estão no fundamental, elas precisam ter uma rotina de estudo para fazer esse trabalho, para estudar para avaliação, para ter mesmo o dia em casa, para marcar direitinho, para estudar para as avaliações, né? Sentar com essa criança, é o que eu falei no começo, sentar com essa criança, fazer para casa, ela precisa de um adulto para ajudar ela no para casa, nas questões de estudar, ainda mais agora que elas têm livros, né? Então, essa criança, ela precisa de ajuda de um adulto. Então, é isso. A coordenação, né? Eu, enquanto coordenadora, estou lá, vocês podem me chamar pelo WhatsApp, mas com muita paciência, porque tem vezes que não dá para responder mesmo no horário que vocês mandam, porque, igual eu falei, o principal é a nossa criança. Então, se a criança está precisando de mim, o professor está precisando, eu vou atrás do professor, eu vou atrás da criança, mas eu não vou mexer com o WhatsApp se tiver apertado lá na escola. Então, manda com paciência. Às vezes, à noite eu entro, eu respondo. De manhã eu trabalho em outra escola, tem vezes também que não tem jeito. Mas eu vou estar atenta às pontuações que vocês colocarem lá. Então, esse é o número aí, né? Vocês podem entrar em contato comigo, né? Se for uma coisa muito rápida mesmo, pode ligar lá na escola, que a escola agora tem um número também. Mas quando manda mensagem, tenha um pouquinho de paciência, porque às vezes a pessoa manda mensagem que é a resposta naquela hora, e infelizmente às vezes não tem jeito, né? Então eu queria agradecer, né, o companheirismo de todos vocês, que a gente possa ter um ano cheio de coisas boas. Obrigado pela parceria, a gente está começando agora também junto com a Gislane, e eu estou muito aberta para fazer o primeiro ciclo ficar melhor ainda do que já é. Então, eu queria contar com vocês, pela parceria da família toda, né? É igual eu falei com vocês, a gente tem que participar, porque o primeiro ano é uma base muito forte. Então, nós precisamos de estar junto com eles nessa etapa muito importante na vida deles. Né? Eu vou abrir aí o áudio para as professoras, que elas possam conversar com vocês sobre o trabalho pedagógico delas, que são professoras, assim, maravilhosas, né? Que eu estou aprendendo muito com elas. Então, que vocês possam, assim, estar o tempo todo junto com elas, participando, melhorando aí a vida de cada um de nós. Tá bom? Obrigada, Lu. Grazi, você quer se apresentar primeiro? Se você quiser se apresentar, eu falo depois, não tem problema, não. Tá bom. Boa noite para todos, espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Flávia, da turma 11B. Trabalho no Vinícius há quase 10 anos. Desde quando eu iniciei o trabalho de professora, eu sempre fui uma professora alfabetizadora, nunca trabalhei fora disso. Então, é com grande alegria que eu coloco para vocês essa questão da minha experiência. Então, eu já tenho uma bagagem muito grande de experiência, porque cada dia que a gente convive com as crianças na escola, com os colegas, a gente vai aprendendo um pouquinho mais, né? E eu tenho 5 pós-graduação, e sou muito feliz por estar nessa área da educação. Eu tenho muito orgulho da minha profissão, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, que eu sempre estou disposta e aberta a questionamentos, a inovação. A gente está aqui para isso mesmo, né? E eu espero contar com a parceria, né, dos pais da minha turma, porque, igual a Lu falou, o primeiro ano é a base, né, gente? E a gente precisa estar junto.
tanto o professor, quanto o aluno, quanto os pais. É de suma importância a participação dos pais na vida escolar do aluno, não só no primeiro ano. Eu falo primeiro ano porque é um ano que a gente vai adaptando muitas coisas. A criança ela tem que adaptar a nova rotina da escola, porque, igual Lu já falou, educação infantil são momentos mais livres ou, às vezes, direcionados, e no fundamental, não. Fundamental é mais direcionado mesmo. E eu não sei, os pais, qual a atitude de vocês diante dessa nova realidade. Se está pesado, se não está, mas é assim mesmo. O início ele é muito difícil, tanto para nós quanto para os pais. Acostumar com o jeito da professora, com as maneiras que nós colocamos as coisas, mas é fundamental a gente ter esse diálogo aberto. É importante para mim, é importante para seus filhos, é importante para vocês também. Espero que a gente tenha um ano de coisas boas, né? Diante de 2 anos em casa, de uma pandemia, né? A gente possa construir um elo muito grande, tá? E deixar aqui o desejo, meu desejo para os pais, que nós sejamos amigos, né? Que a gente precisa desse companheirismo, dessa parceria, porque o meu trabalho só vai fluir bem se eu tiver essa colaboração de vocês. Às vezes, eu sou uma professora muito exigente, sou mesmo. E eu deixo bem claro aqui na reunião, as minhas exigências é para o bem dos filhos de vocês. Futuramente, vocês poderão discordar ou não disso, mas eu sou uma professora exigente, eu zelo pela minha turma, Cassiane está aí, ela sabe disso, Lu está aqui comigo, ela também sabe disso. Então, eu sou igual uma galinha com os meus pintinhos. E eu estou na escola para cuidar bem dos filhos de vocês, podem ter certeza disso, tá? Estou lá disposta a fazer o meu melhor. Se eu não souber de alguma coisa, eu vou buscar a ajuda da coordenação, vou buscar ajuda em pesquisas, porque a gente precisa dessa constância. E os pais também, gente, eu coloco aqui, às vezes a criança ela tem dificuldade não por ela, é pela atitude dos pais também. Os pais precisam estar presentes na vida escolar do filho, principalmente nessa primeira etapa. Tá? Eu falo primeira etapa porque a educação infantil já foi, agora é o que estamos vivendo. Então, precisa dessa presença maçante dos pais, tá? Desse trabalho em conjunto com a escola. Porque se eu quero uma coisa, não é só querer meu, eu preciso da ajuda de vocês. E o primeiro ano tem muito disso. Às vezes a criança não dá conta de fazer algumas coisas, não porque não foi ensinada, é porque não tem aquela constância. E o primeiro ano precisa dessa constância. Outra coisa também que eu queria deixar bem claro: lugar de criança é na escola. Criança não tem que estar fora de escola, ela tem que estar lá dentro todos os dias. Porque o trabalho do primeiro ano, ele é diário, é um dia após o outro. Às vezes, uma coisa que eu ensinei um dia, no outro dia já não dá para eu voltar. E se a criança perde aquele dia, já fica aquela lacuna. Então, o trabalho do primeiro ano, ele é árduo sim, tanto para a gente quanto para os pais, mas é gratificante. Eu tenho certeza que depois vocês vão aplaudir os filhos de vocês. Então, tudo que eu faço com os meus alunos, eu faço de bom grado e faço por obrigação, que eu tenho que fazer mesmo e fazer bem feito, tá? Então, quando eu coloco que eu sou uma professora exigente, é porque eu tento, ao máximo, me colocar a dispor mesmo dos alunos, tá? E esse início ele é muito difícil, mas a gente vai aprendendo, vai aprimorando, e eles também, as crianças também. Às vezes chegam em casa exaustos por ter tido uma rotina pesada, mas depois isso vai se tornar leve.
tá bom? E depois a gente vai entrar na pauta, eu queria só deixar isso para os pais como mensagem, sabe? Desse apoio, a gente precisa desse apoio de vocês neste momento, tá bom? Eu vou passar a palavra para a professora Graziele para ela se apresentar para vocês. Boa noite, pessoal. Meu nome é Graziele, né? Como a professora Flávia falou, eu concordo plenamente com o que ela falou, vou pontuar algumas coisas. Eu tenho 4 pós-graduação, então, assim, a gente que é professor, a gente não para de estudar nunca, principalmente o alfabetizador. Então, eu tenho 4 pós-graduação. No Vinícius, eu estou em parceria com a professora Flávia há quase 10 anos e sou professora há 21 anos. E eu acredito no que eu faço. Muito semelhante ao que a professora Flávia falou, eu não sou professora por falta de opção. Eu sou professora por opção e professora alfabetizadora. Eu não sei se tem alguma mamãe que é professora. Não, tem sim, a mamãe do Ó. Ela vai me entender assim, mais profundamente no que eu falo. Nem todo professor é alfabetizador, mas todo alfabetizador é professor. Então, assim, eu zelo muito pelo primeiro ano também, trabalho em parceria com a professora Flávia, parceria, lembrando que ela tem a especificidade dela, o jeito dela de ser, e eu também tenho o meu, né? Sou exigente, algumas coisas, né? Os meninos, eles vão falar, hoje foi mais pesado, hoje é mais, né, foi mais cansativo, mas isso está dentro da normalidade, principalmente porque nós passamos por anos pandêmicos, ficamos quase 2 anos, os filhos de vocês estão vindo sem ter aquela rotina, até mesmo da educação infantil, porque ficaram 2 anos em casa. A escola, ela tem rotina, ela tem momentos, né, principalmente o primeiro ano, ele vai ter momentos em que a gente vai poder, né, brincar, falar mais, mas vai ter momentos em que eu vou precisar que os meninos me ouçam mais. Eu e Flávia, a gente vive conversando até mesmo fora do horário de trabalho. Eu me preocupo com os meninos, né, principalmente nessa fase de alfabetização, porque a Flávia bem disse, né, que se é difícil para eles, para a gente também, nesse primeiro momento, né? Agora, eu trabalho com a confiança. O pai e a mãe têm que confiar no meu trabalho. Normalmente, quando a gente tem experiências da criança virar e falar assim, eu não gosto disso, é porque também o pai não gosta de determinadas ações. Quando o pai, a família, não confia no professor, é certeiro, é 100% que a criança também não vai confiar na gente. Né? Eu e Flávia, a gente bem sabe o que a gente está fazemos com muita consciência, né? Cassiane, a Lu, já conhece o nosso trabalho, então a gente é bem parceira. Se vocês, né, eu não sei, mas a gente já teve gêmeos que ficou em salas distintas, um na sala da Flávia, um na minha sala, a mãe podia assim, ver claramente que os cadernos são bem semelhantes. Então, as exigências são quase as mesmas. Né? Hoje eu até agradeci uma família, um papai e uma mamãe, que é duro você deixar o filho chorando, principalmente uma pessoa que não conhece ainda, mas confiou em mim, confiou na escola, né? Não teve medo de deixar. Eu também sou mãe, eu e Flávia somos mães, né? A Flávia tem filhos, que inclusive estudou na escola, a minha filha passou por esse processo, meu filho também. Eu sei o quanto é dolorido. Eu, às vezes, me coloco no lugar de vocês. Né? Uma pessoa que nunca viu vai dar aula para minha filha né, eu vou ter que deixar chorando, né? Mas é questão de confiar. E é isso, gente. Estou aberta, né? Eu aprendo demais com a minha parceira Flávia, né? Então, assim, a gente troca muita experiência. Eu estou aberta. Precisou de mim, eu estou à disposição. E é isso. Essa Se questão, você... Grazi, essa questão da confiança, ela precisa ter, gente. Precisa Muita. ter para a gente ter esse elo mesmo de companheirismo, de coleguismo, né?
A gente precisa desse elo com os pais. Assim como eu, mais Grazi, a gente tem muita afinidade, a gente, né, a gente está sempre discutindo, até mesmo as questões, não só as coisas boas, mas as coisas problemáticas, ruins também. E a gente tem que pontuar as coisas boas e as ruins, para a gente melhorar. E, então, contar com a gente, contar com a gente como professor e como amiga também. A gente está na escola é para isso. Eu sempre Verdade. falo que família e escola são caminho paralelo, assim, é junto. É paralelo não, é junto. É caminhar É junto. junta. Se a escola está indo, o pai também tem que ir. Então, a gente conta com essa parceria de vocês, pais, principalmente nesse primeiro momento que é tão árduo para nós e tão difícil, até mesmo para vocês, né, Grazi? Então, pode... Com certeza. Não, o inicial aí que está na pauta, Flávia, é a questão da organização dos cadernos, que é de suma importância o bolinha, bolinha X, tá, gente? É de suma importância. Eu vou falar por quê. A criança, ela vai crescendo, ela tende a diminuir a letra. Nesse processo de alfabetização, em que a gente usa a letra bastão ou caixa alta, a criança deverá, isso é uma exigência, tá, gente? Não é opcional, fazer o bolinha, bolinha X. Na minha turma, tem mãe que, ó, brilhou, já adiantou em casa, já compreendeu que a letra vai ocupar duas linhas, que são as linhas da bolinha. Então, a criança escreve na linha da bolinha e solta a linha do X. Isso é mais fácil, porque quando chegar a hora da transposição da letra cursiva, ela vai entender o espaçamento. A exigência da letra grande, ela é cientificamente comprovada que tem que ser nesse momento maior, porque quando a criança chegar lá no 5º ano, ela mesma por si só, ela tende a diminuir. Então, gente, é uma exigência. Existem cadernos no mercado, eu vou mostrar, que é o Ali Bombom. Não sei se está dando para ver, tá dando? Esse caderno, deu para ver, gente? Deu, Esse Grazi. caderno, ele tem na pauta 1, 2, 3x. Funciona da mesma maneira. Se a criança não tiver esse caderno, ela vai ter que fazer o bolinha, bolinha X, igual eu já expliquei. Se a família optar por esse caderno, a criança vai escrever no 1, 2 e soltar o 3x, tá? Depois, com o tempo, esse espaçamento vai ficando menor, mas não é agora no 1º ano, nem no 2º, tá? Podem ficar tranquilo que isso é uma transposição natural, mas que tem que acontecer com segurança. Flávia, você quer falar? Igual a Grazi falou, criança tem que escrever grande. Eu uso até dentro da sala como se a minha voz fosse um microfone, grande, bem grande, porque não gosto e não permito criança escrever numa linha só. Não é o viável, igual a Grazi já falou, é nas duas bolinhas mesmo. Eu sei que é muito trabalhoso. A gente costuma fazer para eles, né, Grazi, dentro de sala. É muito Sim, eu trabalhoso, mas fiz. é de extrema necessidade por causa da transposição para a letra cursiva. Não é uma coisa meramente que foi criado por mim, por Grazi, não é. Então, é Verdade. necessária, tá, gente? Em fase de alfabetização. Então, a gente já está colocando essas questões para vocês, porque em casa é para seguir igual cartilha, é para seguir igual o professor. Se o professor está falando que é para usar as duas linhas, é as duas linhas. A gente sabe que é trabalhoso, mas é necessário e é de suma importância para essa questão da alfabetização. Eu vou falar da organização do horário, Grazi. Qualquer Tá. coisa, depois vocês podem perguntar para a gente, tá bom? O horário ele já foi enviado para casa. A gente está tendo muito problema com esquecimento de material em casa. Isso também não é legal. Não flui o nosso trabalho, porque às vezes a gente preparou algumas coisas e não está dando sequência. Por quê? Por falta de material. E isso, É, gente, não é a professora, não, é os pais. Não é o aluno também, não. A gente sabe que é os pais. Os pais é que tem que estar presente para arrumar e organizar a mochila, mesmo que seja no momento coletivo com o filho. Vamos organizar essa né? mochilinha hoje, porque isso também é importante.
O pai ele tem que chamar o filho, né, Grazi, para organizar. Nesse primeiro momento, a responsabilidade, gente, são dos pais. A criança ela deve acompanhar a organização da mochila, mas é o pai e a mãe que tem que falar, ó, vamos ver aqui no horário. Eu estou com muitos problemas com a ausência da tesoura. E não, a gente não pode compartilhar material, então eu estou recortando. Olha o atraso, olha a minha rotina, olha o meu planejamento que não está sendo cumprido. Não dá. Então, assim, realmente está ficando pesado. Então, vamos seguir o horário, né, Flávia? Sim. De acordo com o que foi dado. Verdade. Isso facilita o trabalho da gente. E pode ter certeza que quando o aluno está com o material completo, nosso trabalho flui. Flui muito melhor, tá? Agenda. A Lu já falou da agenda. É o nosso meio de comunicação, de família e professor. É o nosso elo mesmo mais próximo. Além das reuniões, né? A gente precisa ter esse elo de comunicação. Ela também já disse, e nós vamos reforçar, os pais precisam assinar os bilhetes para a gente ter ciência de que ele viu. Porque senão não adianta a gente enviar o bilhete para casa e seu pai não assinou. Então, é necessário que o pai assine os bilhetes. Mesmo que no dia não tenha o bilhete, dê uma olhadinha na agenda diariamente, tá? Porque às vezes tem dia, né, Graça, que não vai ter bilhete. É necessário olhar. Às vezes a professora mandou uma demanda para os pais, né? Isso também é aprendizagem, né, Flávia? O uso da agenda é aprendizagem. É claro que hoje em dia a gente conta com a tecnologia, mas a gente tem que aprender, assim como a nossa geração também aprendeu, a utilizar um planner, uma agenda. Isso é saudável para a criança. É tornar a criança, né, letrado para o mundo. Sim. Grazi, eu estou dando sequência, mas você pode falar também, tá? Materiais. Pode falar. Não, eu só queria completar a questão da agenda, que eu já disse, eu coloquei o nome na capa, então, assim, já teve criança que apagou. Aquela caneta que eu usei, ela é uma caneta que escreve no plástico de retroprojetor. Então, gente, isso é para facilitar o meu manuseio mesmo, para evitar, porque já houve trocas na minha sala. E os meninos, eles estão agitados nesse primeiro momento, porque teve choro, teve um processo de adaptação. Então, eu vou pedir aos pais da 11A que deixem a agenda com o nome igual eu coloquei na capa, porque fica fácil para mim, igual hoje no caderninho de ir para casa, eu já coloquei, porque eu recolho. Então, eu já coloquei o nome na capa de todos. Isso para facilitar, né, o nosso trabalho, para que não haja troca, porque eu também sou ser humano, eu fico sozinha com 25, né? Então, é uma questão, assim, de colaborar com o meu trabalho. Era isso, Flávia, desculpa. Sim, não, é pontual o que você disse, muito pontual. Os materiais escolares, gente, eles têm que serem identificados, porque, presta atenção, em casa, quando vocês estão com um filho só ou dois, já é difícil, imagina na escola com 25. 25 lápis do mesmo jeito, 25 colas do mesmo jeito. Então, fica muito difícil para a gente conseguir ter essa organização se o material não tiver identificado com o nome da criança. Infelizmente, gente, vai ter coisa, vai ter dia que vai ficar para trás e às vezes a gente vai encontrar. Mas às vezes não, porque não está identificado. Se tiver identificado, facilita para a gente estar encontrando esse material. Né, Graça? Mesmo identificado, pode ocorrer de um coleguinha levar o do outro, mas se está com o nome, vocês mesmos já mandam o bilhete para que a gente faça essa troca, ou eu guardo, né, no meu armário. Igual já aconteceu, né, de ficar bolsinha, né? Não foi até na minha aula, foi com outra professora, mas é porque, como eu sou a referência, eu falo mais vezes, vamos juntar, né, Flávia? Então, assim, orientar os meninos, você que vai cuidar do seu material. Isso é uma questão de responsabilidade que a gente já tem que criar nas crianças, também é um aprendizado. Eu vou falar rapidamente sobre os lápis. O lápis jumbo, ele é ideal para a educação infantil. Então, eu percebi que alguns estão levando principalmente o lápis de escrever, que é aquele grossão, o jumbo. Não é o ideal. A mãozinha já tem que estar preparada para o lápis convencional.
tá? Então, eu peço aos pais, caso estejam mandando lápis jumbo de escrever, por favor, substituir, porque já foi dado no material. Em relação ao lápis de colorir jumbo, só tem uma criança na minha sala que vai usar, que eu já falei com a mãe, tá, gente? Que é no caso que tem uma necessidade maior, esse está liberado pela necessidade dele. O restante, gente, se puder substituir pelo lápis de cor que foi, ou se quiser comprar outro de marca, digamos, melhor, pode comprar, fique à vontade, mas desde que seja o lápis convencional. Flávia, você quer acrescentar? Sim, é igual você já disse, jumbo é na educação infantil. Eu também, na minha sala, eu tenho visto muito lápis jumbo, não é o ideal mais. A gente precisa fazer essa troca, tá, desse material. A criança já ganhou o kit da escola, eu acho que já não precisa levar aqueles lápis mais, não. Todos já ganharam o lápis convencional, igual a Grazi diz. Então, ficar atenta a isso, os pais, porque precisa fazer essa troca, tá? Em relação ao bolinha X, pessoal, o caderno ele tem que ser margeado, ou seja, fazer a margem, né? Eu gosto, Flávia também ela vai acrescentar a fala dela, eu gosto de margem. Porém, gente, na hora de colar a folha, tá, o lápis, antes de eu terminar aqui, vou responder. O lápis jumbo, gente, é aquele lápis grossão, tá? Isso que é o lápis jumbo. Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar. Tem na minha bolsa, mas está lá em cima. Gente, na verdade, o jumbo, ele é usado na educação infantil para aperfeiçoar a coordenação motora. Aqui, ó. Esse grossão aqui, ó. Tá vendo? Deu para ver? Esse lápis não é ideal para o fundamental. Não é ideal para o primeiro ano. Então, eu peço a substituição. O lápis de escrever, eu não, assim, não recomendo mesmo. Só recomendo para um aluno, mas é um caso específico da 11A, mas o restante é todos lápis convencional, inclusive de colorir, porque eles receberam no kit o convencional, que é o fininho, tá? Vocês vão falar assim, nossa, mas que professora exigente, mas é para o bem das crianças. A mãozinha já está preparada para o lápis mais fino. Senão eles vão chegar lá na faculdade escrevendo com esse lápis, tá? Depois vocês falam da gente, professora chata. Mas, no caso, eu vou citar aqui que a mãe perguntou, no caso do Enzo da minha sala, é o único que está autorizado a usar o lápis junto, tá? Os demais não, ok? Eu também tenho um caso específico. Duda ganhou mesmo, então. A gente precisa manter ainda o lápis jumbo para ele também, mas é só um caso. O restante é normal. Então, assim, igual o pai da Duda colocou que ela ganhou um tanto, mas já está na hora de trocar, tá? Para o bem dela. Senão os colegas caminham e ela vai ficar aquém, tá bom, pai? Então, assim, eu peço a substituição. Somente o Enzo da 11A, eu estou citando o nome dele porque a mãe colocou, é que está autorizado a continuar com lápis junto. Ok? Cassiane, tem que mudar o slide aí para alguma coisa? Se você quiser mudar, acho que nós já falamos. Não, então espera aí, Cassiane, ainda tem mais. Espera aí, só um minutinho. Ô, pais, primeira reunião é assim mesmo, tá? Depois na próxima a gente ameniza. Fala menos, né, Flávia? São informações que são necessárias a gente passar, para depois o pai falar assim, não fiquei sabendo disso. Então, vocês não são professores, né, Flávia? Então, logicamente, tem coisas específicas que é o professor que vai saber responder. Então, por isso que a gente está voltando nisso. Em relação ao bolinha X, vou falar rapidamente, a Flávia deve completar a minha fala. Faz o bolinha X, faz a margem, porque vai delimitar o caderno, a criança já tem que entender limite. Porém, na hora de colar a folha, gente, não precisa dobrar a folha. A folha pode ser colada em cima, inteira, tá? Igual eu andei fazendo. Por quê? Porque senão o caderno vai virar aquele trem grosso, vai desfazer, tá? É só na hora da escrita que eu preciso de delimitar para ele entender que eu escrevo só até determinado ponto do caderno. Terminou ali, eu tenho que passar para baixo, na escrita. Por isso a exigência da margem.
Nesse primeiro ano, no segundo, eu começo a ensinar a fazer margem. Até no final do ano, depende do andamento da turma. Mas, nesse primeiro momento, eu vou pedir aos pais que façam a margem para adiantar para a criança, porque ela fica apavorada. Ah, eu tenho que fazer margem. Ah, esqueceu, tá? Então, o bolinha, bolinha X e a margem, e facilita a gente, porque às vezes vocês estão com 1, nós estamos com 25. Então, Exato. então a demanda para a gente naquele momento é muito grande, mas a margem é fundamental para a criança entender que o caderno ele tem um espaço, é onde começa, né, do lado esquerdo e termina lá no lado direito, né? Então é isso. Mas para colar a folha, colar ela, né, inteira, sem dobrar, sem delimitar a folha, ok? Flávia, quer completar? Até que essa questão acho que ficou bem pontual. Uma coisa que eu tenho percebido, criança de primeiro ano chegando na escola com caderno de arame. Gente, Jesus, pode não não. é, não é o apropriado. Eu até falo com os meus alunos, claramente, não pode usar esse caderninho, fala com a mamãe para trocar, mesmo porque o caderno de arame ele machuca a mãozinha da criança. E ele não tem essa destreza de manuseio com caderno de arame. Ele, às vezes, arranca a folha sem querer, na hora de desmanchar, rasga a folha. Então, não é o apropriado. Pais, quem tiver com caderno de arame, eu peço encarecidamente que substitua o caderno por brochura. Brochurão mesmo. Melhor brochurão do que caderno de arame. Eu não aceito caderno de arame mesmo, gente. Também não. Porque a Não tem, criança arranca a folha, viu, gente? Não pensa não em tem você. Essa condições. criança arranca a folha na hora de apagar o que a Flávia falou. Vai arrancar a folha. Vai Então, rasgar e se vai não é o machucar a ideal. mãozinha. E machuca a Machucar mãozinha no arame, também. tá? Então, a gente pede encarecidamente aos pais que tiverem com caderno de arame substituir para a gente. Nesse primeiro momento, não, tá? Quem sabe lá para o quarto ano, jogar a bomba para frente, porque É, eu prefiro que os meus alunos, nos 3 anos, usem o caderno brochurão mesmo, tá? Essa é eu uma também. exigência que é uma coisa que é valiosa para o aluno, tá? Não é chatice da professora, não é isso. É necessário a criança usar o caderno sem arame, tá bom? É, Você quer falar mais alguma coisa, Grazi? não, não. Eu ia citar outra coisa, mas pode, pode puxar aí a fala. O lanche, igual a Lu já falou, não pode ser enviado para a escola oferece, né, a alimentação equilibrada, cardápio é feito por nutricionista, né, já foi falado isso em assembleia, então a gente não vai ter muitas delongas sobre isso. O uso do tênis, criança tem que ir para a escola de tênis, gente, é mesmo questão de segurança. Sim, Criança que vai de chinelo, criança que vai de sandália. sandália, não dá, porque às vezes tem momentos de educação física, tem momentos livres, que a criança vai correr, às vezes machuca o pé, então precisa estar com o calçado fechado, Ô, tá? Flávia, deixa eu só voltar numa questão do lanche rapidamente que está acontecendo na minha turma. Sim, Tem criança que não está comendo nada, fala que já almoçou. Por isso que cabe aos pais incentivar. Mas fica com fome, vai dando 4h20, fica com fome, aí começa uma agitação generalizada, porque está com fome, né? Então, se a criança almoça meio-dia e ela não come nada nessas 4 horas, é uma questão problemática. Ô, gente, o cardápio não é feito por qualquer pessoa, é igual a Flávia falou, já tem um profissional. Então, o que é oferecido lá, e é uma merenda muito gostosa, né? A gente, quando vai para a sala dos professores, a gente recebe, a gente come às vezes a mesma merenda, é muito saborosa, é uma preparada com muita higiene, com muito cuidado. Então, incentive os filhos a comerem, porque ficar 4 horas e 15 minutos sem comer nada vai gerar na criança uma inquietude, porque está com fome. Tá? Normalmente, na 11A, eles falam assim: eu já almocei, na minha casa tem comida. Porque às vezes é comidinha mesmo. Mas incentivem eles a comerem, tá, pessoal? É isso. é, bem colocado. A questão da tesoura, a Grazi já falou, trazer, né, junto com o material, a tesoura. Atividade avaliativa, a Lu também já falou, são 30 pontos, né, no trimestre, são 3 meses de trabalho, distribuído em 10 pontos de trabalho, 5 de atividade de sala
e 2 avaliações, né? Mas depois vocês vão acostumar com essas questões de avaliativas, porque para vocês é muito novo, né? Vocês estão saindo da educação infantil. A educação infantil é apenas um relatório descritivo, né, da criança, e aqui não, já é ponto mesmo, mas não é nada assustador, não é nada para vocês ficarem amedrontados, tá? Então, não fiquem assustados com isso. A gente vai estar caminhando e vai conduzindo da melhor forma possível, né, Graziela? Porque se vocês ficarem ansiosos com essa questão de ponto, de trabalho, de nota, gera na criança também essa insegurança. Isso é um processo natural. Eu e Flávia não vamos massacrar a criança, vamos dar, né? Vamos lá cobrar coisas que a gente não trabalhou. Fiquem tranquilos em relação a isso. As avaliações são previamente avisadas. Os trabalhos terão prazo. Só que tem uma questão, gente. A gente também tem prazo de entrega nos trabalhos que vão para casa. Então, assim, imprevistos acontece, mas a gente vai mandar com antecedência. Então, por favor, gente, não deixe a criança não trazer o trabalho naquela data marcada. Porque do jeito que a gente cobra deles, a gente também é cobrada. E a direção é cobrada pela Secretaria de Educação e assim vai. Eu e Flávio, nós temos data para lançar. Então, quando for o trabalhinho avaliativo para casa, fiquem atentos à data de entrega. Eu sempre vou estar falando em sala, Flávia também, mas fica muito ruim quando a gente recebe isso fora da data de entrega, ou nem recebe, tá? Então, fiquem atentos a essas questões. Pronto, Flávia. Ô, Grazi, eu estava olhando o chat aqui se tinha alguma pergunta direcionada. A mãe da Marcele falou com a Ali Bombom, tá fazendo confusão. Só para responder, tá, Grazi? Rapidinho. Tá, tranquilo. O Ali Bombom, ele já traz a pauta marcada, igual a Grazi já falou. Então, não convém você fazer bolinha, bolinha X, não, senão vai fazer maior confusão na cabeça dela. Esse início é muito difícil mesmo, mas depois ela vai adaptar. Em sala, eu estou direcionando isso, em casa você também continue. Não vai ser fácil, não, mas ela vai conseguir. Tá? Porque no Ali Bombom, né, Flávia, a criança escreve no 1, 2 e solta o 3x. No caderno que não tem essa marcação, é bolinha, bolinha X. Ou seja, a criança escreve na linha das 2 bolinhas e solta a linha do X, tá? Mas depois a criança pega, a Flávia orienta muito bem, podem ficar tranquilos. Gente, nós também vamos deixar aqui bem claro para os pais que a gente não tem como nos responsabilizar por perdas de materiais, não, gente. Não tem como a gente ser responsável por isso. Que a gente conversa com os alunos, que cada um cuide do seu material. E a gente começa isso desde o início. Olha debaixo da mesa se não está ficando nada. Eu sempre falo isso com meus alunos. Eu também. Confira a mochila, confira a mesinha, confira próximo à mesa, se está ficando alguma coisa, porque não tem como a gente ser responsabilizado por perdas de materiais, não. Então, deixar isso bem para vocês. E outra coisa que aconteceu na minha sala, teve criança que arrancou a etiqueta com o nome. Daí o lápis cai, é o que você falou, Flávia. São 25 lápis igual. Teve um ano que eu e Flávia formamos um pote, porque aí você pergunta de quem é o lápis, ou é de todo mundo ou não é de ninguém. Então, você fica com um pote de lápis sem nome, que você pergunta, é de alguém? Não. Ou então, você pergunta, é de alguém? E todos respondem, é meu. Então, é complicado, tá? Então, orienta para não tirar a etiqueta também. Nós vamos ter também uma avaliação diagnóstica, até mesmo para a gente ver como é que está a turma, a gente vai aplicar ela no mês de março, tá? Só para vocês terem ciência disso. Então, é mais para o mês que vem. Eu quero deixar aqui um recado para os pais. A frequência, ela é de suma importância para nós. Nossa, muito. A gente precisa que os filhos venham para a escola todos os dias. Mesmo, assim, a gente sabe que tem casos específicos, criança adoecer. Isso aí não, gente, né? É necessidade da família. Mas faltar de escola, assim, eu vou dizer à toa, usar esse termo mesmo, à toa, vai complicar a vida dele. Vai complicar porque a gente não tem como voltar. E a nossa, né, Flávia? Porque às vezes a família pede atividade, mas uma coisa é você entregar a folha,
outra coisa é você fazer essa atividade com o aluno. Com o aluno. Essa é a importância. Então, deixar isso aí, tá? O meu apelo aos pais da 11B e da E da 11A. 11A. Carinho, mande os filhos todos os dias para a escola. Eu prefiro a minha sala cheinha do que Eu minha sala também. vazia. Gosto dos meus alunos presentes na escola, todos os dias. Falou, pais? Eu Espero também. vocês, tá? Eu também. É Eu isso. Ô, Grazi, fico, pode falar. oi, eu Pode fico falar. bravíssima quando aluno não vem à escola. Mas fico brava mesmo. Eu penso assim, meu Deus, a não ser em casos específicos doentes. Mas eles mesmos contam para a gente, eu não vim à escola não porque meu pai ficou em casa. Eu não vim à escola não porque meu primo ia dormir lá em casa. Nossa, eu fico brava demais. E aí eu falo, primo também tem que estar na escola. Eu sempre falo isso. Porque a criança tem que já criar essa responsabilidade. Olha, eu tenho que estar na escola. E é o que a Flávia falou. Entregar a folha, a gente pode fazer isso. Mas a criança perde aquele momento de interação com o outro, que a gente aprende com o outro, e a explicação da professora. Então, eu peço encarecidamente, não deixem os filhos faltar à toa, tá, gente? Claro que doente não pode. Ó, Grazi, eu tenho uma dúvida também aí de uma mãe, da Josiane, em relação ao caderno de português e literatura. Eu ia falar, Cássia. São 2. É porque eu ainda não terminei de preparar o caderno, porque os pais não estão mandando o caderno com o horário. Eu mandei o horário num dia, no outro dia, eu tive apenas uns 10 alunos que enviou um caderno para eu colar. E estão mandando sem pauta. O único caderno, pessoal, sem pauta é o de arte. Os outros é com pauta. Então, o que acontece? Eu andei pegando para mais, colando em alguns, né? Do que eu tinha no armário guardado, para casos específicos. Mas o que acontece? A gente já coloriu a capa de literatura, são cadernos, são matérias distintas, tá, gente? Porque nesse primeiro momento a gente trabalha muita fantasia, criação, o contar e ouvir história, né? E a literatura, ela vai trabalhar esse imaginativo mesmo da criança, essa imaginação. Então, é feito separado. Porém, gente, a gente até entende que as crianças receberam mais de um caderno sem pauta, porém, nós não utilizamos, não é o ideal. O único caderno sem pauta é apenas o de arte. O de literatura, ele tem que ser pautado, ele tem que ter a linha mesma coisa. A criança vai escrever, vai produzir. É ali que vai começar as produções de palavra, de frase, de texto. Se não tiver o caderno com a linha, não tem como eu preparar. Por isso a gente falou da questão do horário. Porque meio que atrasou o meu trabalho, porque na hora que eu fui preparar os cadernos, as capas de alguns já estão coloridos no armário, eu não tinha caderno para colar. Então, ficou muito difícil. Mas são 2 cadernos, tá? Eu e Flávia trabalhamos com português, matemática, um caderno para casa, literatura e arte. Arte é o único caderno que não tem pauta. E vamos pedir para vocês um caderno que a gente vai trabalhar os grupos ortográficos. É ali que a criança começa, né? Inicia reconhecimento de letra, leitura de o que a gente chama de aglutinação ou encontros vocálicos, que são o encontro das vogais. Depois, vão trabalhar palavrinhas canônicas, que são as palavras simples, né? Para depois a gente ter os grupos, né, de leitura. Tá? É a nossa forma de trabalhar. Então, gente, olha lá, vou repetir de novo. Eu e Flávia trabalhamos com português com pauta, matemática com pauta, o linha, a mesma coisa. Para casa, que é um caderno específico, que a gente precisa recolher para corrigir. Caderno de grupo ortográfico, que a gente vai pedir. E o único caderno, o de literatura, e o único caderno sem pauta é o de arte. Flávia, quer completar? Luana perguntou se no caderno de arte faz bolinha, bolinha X. Não. Não. É um caderno também que não precisa fazer, tá? Porque ele não tem pauta. Se nós estamos trabalhando com a questão da pauta, é para fazer apenas onde tem pauta. Lá não precisa, tá bom, Luana? São essa mesma quantidade na minha turma, tá?
as exigências são a mesma, são dois cadernos separados, embora a gente ache que literatura é um complemento de português, é complemento de português, sim, mas são coisas bem específicas, eu mais a Grazi trabalhamos bem questões mesmo de literatura mesmo, tá? Então, é separado. Ô, Grazi, eu acho que é isso, nós falamos tudo. Só responder, Eu só mamãe. vou, eu vou responder, de repente a Cassiane pode complementar. Em relação ao uniforme, porque o que acontece? Está indo criança de uniforme verde na minha turma. Outro dia eu fui pegar esse menino na sala do infantil, então isso para mim é complicado, porque eles ainda não estão acostumados. A gente entende que é pouco uniforme, a gente entende que tem o tempo de chuva, mas o uniforme não chegou na escola. A prefeitura, ela vai enviar esses uniformes. Então, a gente pede um pouco de paciência. A Cassiane, Gislaine e Luciene, né, já falaram em relação a isso. A gente pede, nesse primeiro momento, um pouco de paciência, porque vocês receberão o uniforme. Teve criança que recebeu um número menor ou número maior, mas é o que tinha. Mas a escola, ela preza, né, ela zela pela organização quanto antes, por isso ela entregou que tinha apenas um. Mas eu peço também, gente, que não vá com a blusinha verde, porque a criança entra na sala errada, a gente tem que ir lá buscar, né? E aí fica muito difícil. E é isso, Cassiane, se quiser complementar. É porque realmente nós não recebemos uniforme, né? Nessa reunião é a oportunidade da gente falar para os pais sobre a organização geral da escola. Então, por isso, né, que eu pedi a questão aí informei que a blusa branca, que é a blusa oficial mesmo de uniforme, né? Que a gente é diferente da educação infantil. A gente tem os meninos da educação infantil que continuam utilizando a blusa verde, né? Por isso vocês vão ver outras crianças usando essa blusa. Mas o uniforme mesmo é a blusa branca. Quanto à questão da gente liberar, infelizmente a gente não tem isso quantitativo, né? A gente pode dar uma olhada para ver se tem a possibilidade, depois que a gente receber os novos alunos, tiver o quantitativo para a gente fazer uma nova entrega, aí sim ela irá receber. Mas por enquanto a gente não recebeu. Agora eu peço vocês, pais, né, que a gente já faz esse trabalho com as outras crianças e outras famílias, que se tiver um conhecido que já tem estudado no Vinícius, que tem uma blusinha, essa blusa branca, às vezes tem até a blusa que não tem a logo do Vinicinho, mas tem de outra escola, né, que possa utilizar essa blusa branca na escola. Porque a gente tem o logo da prefeitura, mas não tem o logo, por exemplo, tem o logo da escola em Multivolta ou de outra escola, mas que a gente continue usando essa blusa branca, tá bom? A blusa laranja, conforme a Juliana respondeu, é a blusa da escola integrada. A escola integrada ela não retornou, então a gente não vai fazer a utilização dessa blusa laranja, tá? É só a blusa branca mesmo. Então, eu peço vocês também para ajudar a gente nessa campanha. Se tiver algum aluno, né, algum conhecido que tem essa blusinha não serve mais, a gente está fazendo esse movimento de campanha, né? Quem a família autoriza a utilizar esse uniforme que foi doado por outra criança, a gente faz essa entrega também para facilitar a vida de vocês, pais, aí também. Tá bom? Mas Cassiane, teve uma mãe que perguntou, Flávia, se é necessário fazer margem no caderno de arte. Eu, particularmente, não acho necessário, porque a folha vai ser colada e nem sempre a arte vai ser trabalhada com folha. Eu e Flávia, nós temos a característica de trabalhar a arte muito com concreto, criação de algum elemento, igual, por exemplo, eu trabalhei a letra A, eu fiz a abelha com rolo de papel higiênico, por exemplo, tá? Então, a margem no caderno de arte, no meu ponto de vista, estou falando como professora da 11A, Flávia depois coloca aí, não é necessário, tá? Outra coisa, só vou falar rapidamente. Eu peço aos pais que encapem os livros e coloquem o nome na capa, para mim, por favor, para facilitar. Porque se o menino deixou, estando na capa, é melhor, para eu estar identificando com rapidez. Do lado de fora. Lado de fora, isso mesmo. Fora, tá? Isso Etiqueta mesmo de identificação. O caderno de imagem não tem de arte, desculpa. Não faz margem, tá? É o mesmo critério da Grazi. E é isso, pessoal. Agora, antes das meninas encerrarem, eu quero agradecer a confiança dos pais da 11A. Eu achei muito bonitinho, a mãe fez um coraçãozinho na mão, quando a criança estava com saudade,
Essa técnica é muito bacana, porque tanto a mãe faz o coraçãozinho em casa na mão, quanto a criança. E quando está com saudade, a família orienta, né? Olha para o coraçãozinho, aperta a mãozinha, isso facilita, isso é uma questão de confiança. Né? Então, assim, achei brilhante a ideia. Né? Eu agradeço aos meus pais, né? Os pais da 11A, e espero que vocês confiem em mim, né? Porque, igual eu já falei, eu não sou professora por falta de opção, e sim por opção, porque eu quis ser, e eu gosto muito do que eu faço. Sou brava? Sou, mas às vezes é necessário. Sou meio mãe, né? Às vezes tem hora que eu ponho no colo quando necessário, fico brava quando necessário. Eu tenho tom de voz um pouco alto, tá? Os pais aí. Eu tenho um tom de voz alto. Eu uso a máscara, eu falo mais alto ainda. Aqui na minha casa, é eu e meu marido professores. Então, uma vez a minha vizinha até perguntou em um almoço de família se a gente estava discutindo, não, a gente estava só conversando. É porque falamos alto mesmo. Então, às vezes, e eu sou grande, então às vezes a criança olha para mim falando alto, daquele tamanho, vai se assustar. Então, assim, eu já comecei a mostrar para eles esse meu jeito. Na hora que eu preciso ser mais severa, eu vou ser. Na hora que não precisar, eu não vou ser. Mas eu falo muito alto. Então, às vezes, eles mesmos falam um pouco mais baixo, professora. Porque às vezes eu falo um pouco alto. Então, assim, eu queria deixar isso bem claro, porque meu timbre de voz é alto. Essa máscara, tem hora que fica difícil. E é isso, gente. Muito obrigada pela confiança. Qualquer coisa, estou à disposição. Eu Ô, também Cassiane, Oi. meninas, é o Oi. seguinte, antes de vocês encerrarem, eu gostaria de cumprimentar os pais aqui, né? Pedir desculpa por ter entrado atrasado na reunião, mas é porque eu estava fazendo o encerramento do turno, enquanto todos os alunos não tivessem ido embora, eu não podia sair. Então, para que as meninas participassem, eu fiquei um pouco mais tarde na escola, mas eu não deixei de participar, eu estava assistindo aqui o tempo todo a reunião, e eu queria até desejar boas-vindas, né, a todos os pais, alguns aqui já me conhecem. Hoje eu sou Juliana, né? Hoje eu estou como vice-diretora da escola. Ano passado eu era coordenadora geral e era coordenadora, né, inclusive, dos nossos alunos da educação infantil aí, né? Turminha de 5 anos do ano passado. Então já tenho contato com muitos pais aqui, né? Muitos já me conhecem. E a gente está aqui se colocando, né, novamente à disposição através dessa equipe aí de coordenação, essa equipe de professores tão competente, e podem ter certeza que os filhos de vocês, né, estão em muito, muito boas mãos, tá bom? Estamos aí disponíveis para o que precisarem. Eu fico até com vergonha, Ju. Obrigada pelo elogio. Mas Ô, é gente, verdade, nós é vamos totalmente ter, verdadeiro. é verdade, a mãe está agradecendo ali por me conhecer, nós vamos ter ainda, viu, mãe, oportunidade de estarmos juntas presencialmente um dia, quem sabe, não muito distante. Aí você, de fato, vai me conhecer melhor. Eu gostaria também de agradecer aos pais, conto com a parceria de vocês, e às vezes a gente é muito enérgica, fala alto mesmo, fala baixo, mas são momentos necessários para o crescimento dos filhos de vocês, tá? Eu sou o terror mesmo de falar assim, falar alto também, eu falo mesmo, mas porque precisa, tá? Às vezes a gente falando alto, a criança ainda não ouve, mas é meu jeito de ser, e eu conto com vocês, com o apoio de vocês, porque esse apoio é muito necessário para a minha questão profissional mesmo. Se eu cresço, é porque o pai esteve presente comigo. Eu sempre falo isso em reunião, porque essa parceria é a única que dá certo. É a parceria escola-família e professor e família. A gente E precisa... professor e professora, Flávia e Graça. Nós duas somos suspeitas, Graça. As meninas todas aí sabem do nosso trabalho, da nossa parceria, que já estão assim, já vai completar 10 anos de parceria, e eu acho que eu não me vejo sem Graça, e Graça não se vê sem Flávia, vamos dizer assim. É igual um casamento. Então Tô achando que é mais forte que casamento, hein? Nós sempre estivemos juntos, tá, gente? Os pais sintam-se, os alunos da 11A, sintam-se alunos da 11B, que a gente E tem, vice-versa. a gente cuida muito da 11A, cuida tanto da 11A quanto da 11B também. Então, sintam-se pais. Você tem duas professoras na escola, tanto Graziele quanto Flávia.
Um beijo carinhoso a todos. Obrigada por ceder esse espaço para a gente, né? Num horário de exaustão, né, gente? Porque às vezes muitos pais estão chegando do trabalho. Um beijo a todos, sejam muito bem-vindos à nossa escola. Conte sempre conosco, tá bom? Ô, professora Flávia. Oi. Eu acabei de chegar, sua mãe da Mandinha, aí eu entrei atrasada, mas tudo beleza, não tem nada a reclamar, né? Tá tudo bem. Se precisar de mim alguma coisa, pode me chamar no Zap, pode falar que eu vou na escola, tá tudo bem. Eu amo a escola, vocês são maravilhosos, tá?